Boa noite, meus irmãos. Cumprimento os irmãos aqui presentes e aqueles que estão assistindo pelo YouTube, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, essa música ela traz a nós nessa noite um tema bem interessante, que é o tema do perdão. E hoje nós iremos falar sobre edificados pelo amor, mas também edificados pelo perdão. Porque nós iremos ler um texto muito comum, muito tranquilo, que todos os irmãos aqui provavelmente conhecem, que é a história dessa carta que Paulo escreve a Filemon. Eu gostaria que você abrisse lá em Filemon. Hoje nós iremos fazer uma exposição bíblica a respeito desse texto, versículo por versículo, então mantenha sua Bíblia aberta. Esteja em atitude de oração para ouvirmos aquilo que Deus tem a nos dizer. E é interessante porque estamos no mês da família e esse foi o tema que nós trabalhamos com a oficina dos jovens e adolescentes. E ali nós falamos sobre o amor, né? Vivermos verdadeiro amor em família. E hoje nós iremos falar sobre edificados pelo perdão. Eu gosto de parar e pensar um pouco a respeito desse tema. Porque nós recebemos o perdão de Cristo, mas ainda existem situações na nossa vida em que acontecem problemas de relacionamentos, mas nós ainda temos dificuldade de perdoar. E a história aqui em Filemon, né, esse que é uma carta, ou melhor, alguns teólogos gostam de falar que é um bilhete, apenas um bilhete que Paulo escreveu ali, e nós vamos entender o porquê que é um bilhete. Ele é talvez pequeno, né? Aparentemente pequeno, mas o conteúdo dele é extremamente rico. E nesse texto, Paulo está se apresentando como mediador entre Onésimo e Filemon, porque Onésimo tinha uma dívida muito grande com Filemon, porque no caso ele era escravo de Filemon. E nessa noite nós vamos perceber que o perdão, essa mediação que Paulo está trazendo, ela vai fazer com que a família que se reúne ali naquela casa de Filemon, sua esposa, seu filho, a igreja que se reúne na casa dele também, serão edificados pelo perdão. Vamos fazer essa exposição então? No versículo 1, Paulo já começa dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, também o nosso colaborador. Aqui no versículo 1 nós já percebemos que a palavra prisioneiro, ou preso em algumas versões, nesse bilhete de Paulo, vão se repetir pelo menos 5 vezes. Paulo está deixando claro que ele está preso, que ele está numa condição que talvez os irmãos que estão ouvindo esse texto, por pregarem o evangelho, talvez também estariam nessa mesma situação. Mas aqui acontece uma coisa. Os irmãos sabem que em toda a introdução de Paulo, ele fala que é apóstolo de Jesus Cristo. Aqui ele não disse. Porque ele não está somente comunicando para uma igreja, ele está comunicando para um amigo. É uma carta de um amigo para um amigo. Então, ele não está querendo mostrar aqui a autoridade que ele tem sobre a vida de Filemon. Ele está deixando claro aqui, olha, nós temos uma intimidade, eu não preciso me apresentar completamente, você é gente de casa. E então ele está tendo uma conversa, um bate-papo com um amigo. E aí nós vemos no versículo 2, que diz assim, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Quando ele fala aqui a irmã Áfia, significa que ela faz parte daquele núcleo familiar, significa que ela é uma pessoa importante naquela comunidade, mas como Paulo está dizendo aqui uma carta informal, Áfia tem tudo para ser quem de Filemon? A esposa dele. E assim como Arquipo ser o seu filho. E olha que interessante, quando ele fala sobre Arquipo, e fala que ele é companheiro de lutas, assim como nós que estamos aqui presos, significa que Arquipo provavelmente substituiu, ou seja, está na liderança daquela comunidade
que se reúne na casa de Filemon. Então essa carta aqui está direcionada para uma família. Só que como também foi citado a igreja que se reúne na casa, também está sendo direcionada a uma igreja. É interessante que essa igreja está numa região, uma cidade chamada Frígia, lá no Vale do Lico, perto de Colossos. E é interessante que 4 pessoas são mencionadas: o pai, Filemon, Áfia, a mãe, o filho Arquipo e o escravo Onésimo. É sobre isso, sobre essas 4 pessoas, que será a respeito, que está sendo dizendo aqui na carta de Paulo a Filemon. Então, nós vemos que Filemon está recebendo esse bilhete, provavelmente daquele que é o ponto central desse texto, que é Onésimo. Mas havia uma igreja que se reunia lá, nós percebemos isso, e essa família pertencia a Cristo, ela era fundamental para aquilo que Deus estava fazendo naquela região. Todas as pessoas que se reuniam na casa deles eram completamente edificados pela vida desta família. O relacionamento entre Paulo e Filemon é muito cordial. Tenham isso em mente. Tenham em mente que é um relacionamento de confiança, de amizade. Porque Paulo, quando passou por aquela região, pregou o evangelho, Filemon provavelmente aceitou o evangelho, entendeu aquilo que Cristo fez por ele, mas provavelmente eles não haviam se encontrado depois disso. Mas houve esse vínculo muito importante. Paulo, então, chama Filemon de um grande colaborador, companheiro. Versículo 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vós outros significa que ele estava dizendo também a todos daquela igreja, daquela comunidade local. Inclusive os servos, porque quando se lia uma carta naquela cultura, as pessoas estavam reunidas, mas os servos, os escravos, estavam à volta. E isso é interessante porque nós vamos perceber que Onésimo provavelmente era um desses escravos que ouviu atentamente o que estava sendo pregado. Versículo 4 diz assim, acompanhe comigo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo dizendo a Filemon. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo está dizendo coisas muito lindas aqui a respeito de Filemon, né? Está dando ênfase aqui de tudo que ele tem ouvido falar a respeito daquela comunidade que se reunia na casa de Filemon. O testemunho desses irmãos tem chegado até Paulo, que está preso, e provavelmente, irmãos, preso em Roma. E por estar em Roma, se você analisar distâncias, eles estavam pelo menos 2 mares de distância. Existia um custo muito alto para esse tipo de comunicação, mas a informação sobre a igreja que se reunia na casa de Filemon chegou até Paulo, naquela prisão. Então, Paulo ele fica reanimado, ele fica feliz em saber que os irmãos estão sendo abençoados pela vida dele. Então, nesse versículo 4, Paulo está deixando aqui toda a gratidão, toda a gratidão mesmo, porque independente das circunstâncias, Deus tem sido glorificado. Mesmo ele estando na prisão, Deus tem sido glorificado por intermédio daqueles que estão testemunhando a respeito de Cristo em todos os locais. E no versículo 5 nós vimos que, ao estar ciente do amor que Filemon tem tratado as pessoas e cuidado das pessoas, Paulo está muito feliz. E no último domingo, pela manhã e pela noite, nós vimos aqui o pastor Tarcísio pela manhã, o pastor Petrone pela noite, falando sobre o amor. E embora a gente vá falar sobre o perdão, o amor é super importante, porque a fé no Senhor Jesus é o fundamento para o amor. É somente olhando e crendo em Jesus que nós entenderemos o que é o amor.
E para que a gente creia nesse amor, nós precisamos entender aquilo que Jesus fez. Porque crer em Jesus significa crer no amor dele, crer naquilo que ele fez por nós. Significa que Jesus, ao se entregar, demonstrou a maior atitude de amor já vista nessa terra. Paulo ouviu acerca desse amor de Filemon e, mesmo não tendo o encontrado pessoalmente, está descrevendo nessa carta, fazendo questão de deixar claro: olha, eu tenho ouvido falar do teu amor para com os santos. Você tem reanimado a vida de muitas pessoas. E eu preciso reconhecer isso aqui. É como se Paulo estivesse dizendo: cara, o que você está fazendo é muito mais do que eu poderia fazer. É aquele sentimento assim: glória a Deus por sua vida, porque aquilo que você tem feito tem sido um testemunho de Jesus aqui na terra. E no versículo 6, quando fala o conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, nós precisamos entender esse texto no sentido de as obras que Deus preparou antes para que a gente andasse nela. A gente precisa entender que a gente necessita reconhecer aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e realizar no momento certo o que Ele tem planejado para nós. Então, no versículo 6, essa comunhão, essa koinonia que tem vindo aqui a partir de Filemon, ela vai trazer um ânimo e vai nos mostrar exatamente aquilo que nós devemos fazer, as obras que Deus preparou para que a gente andasse nela. Não para a gente ser salvo, não para a redenção, mas porque nessas obras o nome de Deus será glorificado. E nós estamos atentos a isso. A ênfase de Paulo é para que Filemon continue conduzindo ali aquela comunidade no reconhecimento de que Deus tem a sua vontade. O reconhecimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Paulo está trazendo aqui ao dizer tudo isso a Filemon. Estão certos de que Deus quer o melhor em nós, ou de nós. E, como todo aperfeiçoamento, Deus, Jesus, irá nos encaminhar para um aperfeiçoamento gradual, um aperfeiçoamento que nos levará realmente a olharmos para a vontade de Deus. No versículo 7, quando diz que o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, Paulo termina essa sessão de abertura. Como todo mundo sabe, Paulo sempre ele deixa toda a introdução ele faz ali sua apresentação, conta um pouco as circunstâncias, fala daquela comunidade com que ele está se comunicando, traz alguns elementos que ele quer trazer ao longo do texto já na introdução. Então aqui no versículo 7 ele está fechando a conta aqui de apresentação, até de elogio, com Filemon. Mas ele tem dito tudo isso para declarar esse apreço por Filemon e pela igreja que se reúne com ele ali. É algo maravilhoso quando a gente pensa que uma pessoa tem essa capacidade de influenciar outras, de consolar outras pessoas. É disso que Paulo está falando para Filemon. Provavelmente ele vivia assim, porque ele revitalizava o coração dos santos, tem reanimado o coração dos santos, então isso é muito bom. E tudo isso através do amor que Filemon aprendeu de quem? De Cristo Jesus. Amém? Filemon tinha essa prática, isso anima muito Paulo. Então, dessa carta de amigo para amigo, Paulo está querendo falar em favor de um terceiro. Paulo não está querendo só encher a bola aqui de Filemon, só elogiar Filemon. Ele está querendo falar tudo isso, mas em favor de um terceiro. Porque havia uma situação muito delicada antes da gente entrar no versículo 8. Havia uma questão cultural que precisava ser analisada, pensada, mas que nunca foi a bandeira da igreja, mudar circunstâncias culturais, principalmente naquele contexto. Imagino que se a igreja começasse a falar contra a escravidão naquele tempo, o mundo já teria acabado com a igreja há muito tempo, que era uma questão cultural que não se mexia. Mas as pessoas que estavam em Cristo
poderiam vivenciar uma transformação de vida, inclusive nessa área. E é por isso que no versículo 8 começa então essa intermediação de Paulo com Filemon. Versículo 8, acompanhe comigo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos até aqui. Um apelo, ou então, na tradução aqui, solicitar em nome do amor. Em nome de Cristo, podemos dizer? Filemon tem o direito sobre a vida de Onésimo, o escravo, o servo. E tendo esse direito, nós precisamos pensar uma coisa. Filemon era uma pessoa escrava também, do pecado. Mas quando Paulo prega o evangelho para Filemon, ele é liberto por meio de Cristo da condição de escravo do pecado. Então, ao mesmo tempo que Filemon tem um direito sobre o escravo Onésimo, Paulo tem um direito sobre a vida de quem? De Filemon. Então aqui, por isso que ele fala, mesmo tendo a oportunidade ou necessidade ou podendo falar, olha, faça isso, ordenando mesmo, faça isso aqui, porque se nós formos olhar a questão de direito, não preciso falar nada. Eu prefiro solicitar isso tudo em nome do amor. Paulo é livre para ordenar, né? Para pedir ali na vida de Filemon que ele faça o que é necessário, que ele atenda essa circunstância, essa situação a respeito de Onésimo. Só que os corações dos santos poderiam receber ainda mais um refrigério. Paulo tem uma visualização muito ampla. Ele sabe que se tudo isso acontecer com base no amor, olhando as circunstâncias e haver o perdão, aquela comunidade vai ser edificada, porque além de ter experimentado o perdão em Cristo, agora vai experimentar um novo tipo de perdão, numa circunstância cultural que na Bíblia não há outro exemplo assim. Pelo menos que eu me lembre. Mas, então, nós percebemos que Paulo está fazendo um apelo muito interessante aqui. E nós temos que nos atentar para essa atenção, porque essa é uma questão muito pessoal e provavelmente não foi fácil que Filemon ouvisse essas palavras. Filemon deve ter guardado os elogios de Paulo assim, colocado num quadro, porque realmente aquilo que Paulo falou era verdade. Esses elogios não eram simplesmente meros elogios. Filemon deve ter ficado muito feliz, mas no tocante a essa questão aqui, provavelmente ele não ficou muito feliz. Não deve ter sido fácil entender e ouvir esses próximos passos. Aí no versículo 9, acompanha comigo, no finalzinho. Sendo que sou Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. E antes ele te foi inútil. Atualmente, porém, ele é útil a mim, a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. E aqui eu preciso entrar então na história de Onésimo, para você que ainda não conhece. Onésimo, como todo escravo, eu imagino que era uma pessoa, um ser humano louco para ter liberdade. Não é verdade? Pensa no ser humano na condição de escravo. Pois é, ele gostaria muito de ter liberdade. Mas, naquele tempo tudo era muito caro, provavelmente numa circunstância facilitadora. Ele sabendo que qualquer viagem que ele fosse fazer, ou qualquer estratégia de fugir daquele local, ele precisaria de dinheiro. Então, provavelmente, ele articulou um plano ali de roubar algo de muito valor para aquela família. Provavelmente até, algumas pessoas falam que por citar Áfia, ali no início do texto, Paulo citando, fosse alguma coisa de valor da esposa de Filemon. Então,
essa coisa que ele provavelmente roubou fez com que ele atravessasse esses dois mares, saísse ali da Ásia, saísse ali da Acaia, Península Itálica, e fosse ali e chegasse em Roma. Roma, capital do império, cerca de 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes naquela época. E Onésimo chega naquela situação, naquela cidade, depois de atravessar isso tudo, e ele ouve falar, provavelmente na rua, de que um tal de Paulo, um apóstolo de Cristo, estava preso. Ele falou: opa, esse cara eu conheço. Esse deve ser aquele que, quando eu estava lá sendo escravo com Filemon, pregava o evangelho nas vizinhanças. E eu acompanhava Filemon. Eu lembro desse cara, eu vou lá nele. Onésimo procura saber onde que Paulo está, vai até a prisão. Chegando até a prisão, Paulo o encontra e, como toda oportunidade que Paulo tem, ele faz o quê? Ele prega o evangelho. Ele não dá mole. Ele pregou o evangelho para Onésimo. E Onésimo, então, entende o perdão que ele tem em Cristo Jesus e encontra uma liberdade que ele não havia encontrado, mesmo tendo fugido. Porque ele tinha essa consciência que ele não era livre da condição de escravo ainda, porque qualquer escravo naquela época poderia ser açoitado até a morte, em uma condenação. Ele não era livre. E na condição de pecador, também muito menos. Então, Paulo, ao pregar o evangelho, é como se fosse aquela água que jorra, água viva em Cristo Jesus ali, exatamente como na mulher samaritana. É interessante que qualquer pessoa que chegasse perto de Paulo, ele ia pregar o evangelho. Não foi diferente assim com Onésimo. Onésimo entendeu o evangelho, se arrependeu dos seus pecados. E como todo arrependimento, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu voltar e, poxa, eu preciso consertar a minha vida com meu Senhor, com Filemon. Eu preciso reparar esse erro com ele. Então Onésimo sabia que Filemon tinha um direito sobre a vida dele, por isso Paulo, ou provavelmente Onésimo, pede que Paulo escreva um bilhete. Escreve um bilhete aí que você, se apresentando, falando quem está do seu lado dele, vai entender que é você mesmo. Escreve um bilhete para ele que eu vou lá entregar. Eu vou lá explicar. E aí Paulo escreve esse bilhete. E ele faz o caminho de volta, até ali na região de Colossos. Filemon, que era muito rico, né? Faz essa volta todinha e entrega esse bilhete, então, a Filemon. Paulo não intercede em favor de si mesmo, ele intercede na vida de Onésimo, a respeito da vida de Onésimo. Ele não quer obter nenhum tipo de vantagem com Filemon, mas ele, então, faz tudo isso em favor de outra pessoa, totalmente desprotegida e indefesa, porque, não sei se os irmãos sabem, naquela época escravos poderiam ser marcados. Então, por onde ele andasse, um escravo fujão, ele seria marcado. Um teólogo chamado Hans Burke fala que, porventura, o próprio Filemon também não encontrara Jesus por meio de Paulo, sendo, portanto, um filho da fé e por isso irmão, exatamente como Onésimo. Filemon encontrou Jesus por meio de Paulo. Filemon precisava entender que agora Onésimo era um irmão em Cristo. Era alguém que tinha encontrado com Cristo também, assim como Filemon, assim como ele. Ele precisava ter essa consciência, porque até dá uma sensação de que na recepção ali de Onésimo, ele faça como os dois irmãos, né? O pródigo chegou, o mais velho ia falar assim: sai para lá, você gastou tudo. E certamente Onésimo gastou mesmo, porque ele pegou alguma coisa para fugir. Mas será que Filemon vai ter esse tipo de atitude ali com Onésimo? Então, aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para que a gente caminhe para o final. Filemon agora vai ter uma oportunidade de transformar o seu olhar. Porque o evangelho, ele traz transformações em nossas vidas, em várias áreas. Nós sabemos disso.
Sabemos que Deus nos ensina a perdoar, nos ensina a amar o nosso próximo, mas não significa que o nosso olhar para o próximo tenha sido transformado. Então Filemão vai ter essa oportunidade agora de transformar o olhar dele. Talvez nessa noite nós tenhamos chegado aqui com diversos olhares. E inclusive lá fora também, com diversas situações que nos cercam, né, na cultura. Mas Filemão vai ter a oportunidade de transformar o seu olhar por meio de Cristo Jesus, com base no amor, de modo tal que ele possa realmente perdoar tudo aquilo que ele fez, tendo em vista que ele foi perdoado em Cristo também. E a pergunta que eu deixo para os irmãos nesse momento é: será que nós temos deixado Jesus transformar o nosso olhar, as nossas percepções a respeito das pessoas? Será que isso tem acontecido no nosso dia a dia? Nós vemos no versículo 12 aqui: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo está enviando ali a pessoa mais importante para ele naquele momento, que era Onésimo. O direito exige que um escravo fugitivo seja enviado de volta, e Paulo cumpre essa lei. Simultaneamente, porém, ele combina o direito: eu envio de volta com amor que supera a lei, o meu próprio coração. É isso que Paulo está dizendo. Estou enviando o meu próprio coração. Isso supera toda e qualquer coisa. Então, por amor, um homem frágil, já idoso, numa cadeia, se empenha em prol de um escravo fugitivo e se une ali com o futuro dele. Assim como Jesus se empenha junto de Deus em nosso favor. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo algo muito profundo. Ele está sendo mediador de um escravo, assim como Jesus é mediador de nós, diante do Pai. Por isso nós temos que olhar para essa história e entender que o que está acontecendo aqui é muito sério. Lutero, quando ele se expressa a respeito desse texto, ele fala que nós somos todos onésimos de Cristo. Diante dessa situação, nós somos todos onésimos. E aqui eu vou ler até o versículo 21 para que a gente encerre. Porque depois do versículo 21, apenas um momento de fechamento do texto. A partir do versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele fez, ou seja, se ele roubou alguma coisa de valor aí da sua família, Filemão, lança tudo em minha conta. Olha que interessante. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás ainda mais do que estou pedindo. Amém. Filemão e sua família e aquela igreja têm aqui a oportunidade de ser edificado pelo perdão. Dessa proposta que Paulo tem trazido aqui àquela comunidade e àquela família. O amor de Deus já havia alcançado aquela comunidade, mas existiam algumas coisas que poderiam ser transformadas através do perdão. Então, esse é o momento de viver essa edificação que há através do perdão. Nós vemos aqui que, para quem creu no Evangelho, perdão não é mais uma opção. Perdão é algo que acontece como uma ordem. Não existe a opção: será que eu perdoo? Perdoar, como nós aprendemos aqui em alguns outros momentos,
Não é pedir desculpas. Desculpas não é perdão. Perdão é diferente. Perdão você realmente esquece. Você olha para a pessoa e não enxerga o que ela fez com você. Você enxerga o perdão a partir de agora. Você enxerga Jesus que há naquela pessoa. Colossenses 3, 13 e 14 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, peça perdão. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. E concluindo, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor está presente no perdão. E se você tem algum problema nessa noite com alguém e precisa deixar o seu olhar ser transformado para que você se perdoe, peça a Cristo que Ele mesmo irá o capacitar para perdoar. E aqui nós vemos que Jesus, ao ensinar a gente a orar, fala: perdoa as nossas dívidas, porque a gente está devendo muita gente. Estou devendo um amor. Pai, nos perdoe. Então, para a gente ser edificados pelo perdão, nós precisamos de duas coisas, muito breves aqui. Nós precisamos deixar as nossas percepções serem transformadas. O nosso olhar precisa ser transformado. Aqui naquela comunidade, provavelmente o escravo ainda era olhado de lado. Era uma pessoa aquém da sociedade. É como eu disse, se os primeiros cristãos tivessem começado campanhas contra a escravidão, certamente teria sido arrasado, porque esse não era o propósito de Jesus vir aqui. Mas o Evangelho de Cristo nos traz a oportunidade de pensarmos questões sociais, de pensarmos questões que estão além daquilo que é dito no Evangelho, porque Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo nas circunstâncias que eles estão. Nós temos que lembrar aqui dos irmãos moravianos, que saíam de suas casas, estavam bem ali na Europa, mas se vendiam como escravos para morrer em alguma embarcação pregando o Evangelho de Cristo. Aquela comunidade poderia ser edificada pelo perdão que irá acontecer aqui a partir de Filemon e Onésimo. Cristo traria um novo momento para aquela comunidade. Embora crente no Senhor Jesus, Jesus, na vida de Filemon, ele precisava experimentar essa transformação a respeito desse tema. Nós vemos em Romanos 12, né? A renovação da nossa mente. A gente pode estar achando que por vir à igreja, por participar de todas as organizações, de tudo que acontece, isso já basta. Mas a verdade é que a transformação ela acontece no dia a dia, na nossa vida ordinária, nos nossos relacionamentos dali para fora. Aqui é o momento de transformação em Cristo Jesus. Por isso, peça isso essa noite. Peça ao Senhor que a sua percepção seja mudada e transformada. O perdão a Onésimo é uma ponte para um novo tempo naquela comunidade. Será que hoje nós temos construído pontes nas comunidades aí fora? Será que o que Deus tem falado ao nosso coração tem construído pontes com as pessoas lá fora? E para sermos edificados pelo perdão, nós devemos ter a mesma atitude de Cristo. Nós precisamos ter a atitude de servo. Servo aqui é exatamente, Paulo coloca uma palavra também que é a mesma usada para Onésimo, doulos, escravo. Jesus veio em atitude de servo. Jesus ele veio aqui, se tornou semelhante aos homens. Porém, a diferença é que ele não pecou. E hoje ele intercede por nós diante do Pai, da mesma forma como Paulo está intercedendo pela vida de Onésimo. Nós precisamos ter essa mesma atitude, diz ali em Filipenses 2, versículos 5, 6 a 7. Nós vemos que a atitude de Cristo é essa consciência de se tornar servo obediente. Jesus teve uma atitude de obediência, por isso ele foi transformado e nos ajuda a sermos transformados diariamente e aperfeiçoados para a honra e glória do nome dele. Que a gente seja fortalecido mediante esse verdadeiro amor e transforma as nossas vidas.
que nós agora sejamos servos de Cristo, mas servos úteis no reino de Deus. Porque a transformação que aquele jovem, idoso, não sei a idade de Onésimo, a transformação que ele vivenciou, transformou ele em um servo útil. E ele é tão assertivo, o Espírito Santo de Deus fala tanto ao coração dele que ele decide consertar a vida dele e voltar para um lugar que talvez ele não queria voltar, mas para testemunhar daquilo que Cristo fez na vida dele. E agora é ser chamado de irmão, juntamente com o Filemão e toda aquela comunidade. Sabendo que somos todos onésimos de Jesus, sejamos edificados pelo perdão que brota do Evangelho. Que essa história ilumine o nosso coração essa noite. Que essa história, que é verdadeira, possa nos auxiliar a sermos edificados pelo perdão. Perdoe, irmãos. Não deixe para amanhã. Se tem alguma oportunidade que você pode perdoar essa noite, um ente querido, um amigo, perdoe. Perdoe, porque é esse o chamado de Cristo em nossas vidas. Vamos orar? Vamos ficar em pé nesse momento? Pai nosso, nós te louvamos nessa noite, Pai, sabendo que o Senhor tem feito infinitamente mais por nós. Pai, obrigado porque ao enviar Jesus, um mundo novo se abriu para nós, Pai. Agora nós podemos viver o amor, vivermos o perdão que vem dele, Pai, porque agora Jesus nos ilumina, Pai, nos dá direção. Não estamos mais desgarrados, Pai. Agora estamos contigo. E por isso, Pai, nessa noite, pedimos ao Senhor que o Senhor transforme o nosso olhar, que o Senhor transforme a nossa direção, que agora, Pai, a gente possa ter a oportunidade de pedir perdão às pessoas, de realmente vivermos aquilo que o Senhor tem nos direcionado a vivermos, Pai. Fala ao nosso coração durante o restante desse dia, leve cada um aqui em casa. Durante esse final de semana, Pai, que o Senhor esteja em nossas casas, em nossa mente e coração, que em tudo, Pai, possamos dar glória ao Senhor, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, para todo sempre. Amém. Amém. Podem se sentar. Gostaria